E aí, amizades? Eu sou o Gustavo e esse é o segundo episódio da série Cara de Quê? Mas antes, já deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações para você não perder nada por aqui. Por falar em perder, você que não viu o primeiro episódio, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e você vai entender como a gente começou essa conversa. Vamos lá? Todas as pessoas têm vontades e desejos, inclusive as pessoas com deficiência. Muitas vezes nós somos silenciados em vários aspectos. Algumas pessoas pensam que nós não temos autonomia, que é a capacidade de tomar decisões. Mas nem sempre é assim. Pode ser diferente dependendo da pessoa e da deficiência. Quando se fala em pessoa com deficiência, em acessibilidade, eu aprendi que as palavras autonomia e independência ganham mais detalhes. Autonomia é a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Independência é a capacidade que essa pessoa tem de executar a decisão tomada. Deu para entender? A falta de disponibilidade e a impaciência para se comunicar com alguma pessoa que tem alguma deficiência é um comportamento capacitista que passa disfarçado de falta de conhecimento. Então fica mais fácil invalidar as emoções ou ignorar opiniões de pessoas com deficiência. Eu já ouvi e vi algumas pessoas dizendo: "Nossa, mas a pessoa fala muito diferente, eu não consigo entender." "Ah, me deu agonia de ouvir até o final sem tentar ajudar. Eu não sei me comunicar, por isso eu nem tento." Isso não é desculpa para não se relacionar. Isso não é desculpa para não tentar. Isso é capacitismo. Nem todo mundo fala da mesma forma. Nem todo mundo se comunica nesse padrão que é considerado normal. Pensa comigo. Se comunicar, da forma que for, é a principal maneira de falar das emoções, de explicar os sentimentos, falar de dores e falar de amores também. Se a gente não consegue se comunicar, a gente fica de fora do mundo e o mundo deixa de se conectar com a gente. E aí toda essa construção social já era, ela não acontece. Faz parte de uma sociedade capacitista e dos não privilégios das pessoas com deficiência já sentir-se a desajustada, o peixe fora d'água, nós já nos sentimos automaticamente sozinhos. Ou isso só acontece comigo? O que você pensa sobre mim? Acho você bacana. Eu te amo. Eu agradeço. Eu tô falando de sociedade, tá? Isso acontece porque todos os dias nós temos essa ideia reforçada nas mídias, nas relações, na internet, a ideia de que a gente nunca vai conseguir se encaixar numa vida social. Nós não temos a sensação de pertencimento nos bares, nas festas, no shopping, no rolê que for. Não só por questões de espaço físico e de acessibilidade, mas por às vezes se tornar especial demais e a gente acaba ficando quase intocável. Agora, tira as crianças da sala, troca de roupa, pega sua taça e vem comigo porque o assunto vai mudar. Ah, oi. Você vem sempre aqui? Eu sou Gustavo. O vinho? Não. Eu peguei emprestado na vizinha porque tinha acabado aqui em casa. A camisa, não, imagina. Tava ali atrás. Que
Faz tempo que eu não saio. Tô em casa. Tá sentindo o cheiro? É a vela. Baratinha. Mas então, faz tempo que você não aparece. É verdade, sou eu que apareço e você não vem sempre aqui porque é o segundo vídeo, né? Só me responde umas coisas. Como você olha para uma pessoa com deficiência? Você já se sentiu atraída ou atraído por uma pessoa com deficiência? Já se relacionou? Já deu uns beijos? Já fez sexo? Todas essas coisas para nós, pessoa com deficiência, pode ser bem complicado. São coisas que a sociedade não vê como parte da gente. É muito difícil nós sermos desejados da maneira que somos. E quando isso acontece, quase sempre vai para o lugar da tara e do fetiche. E aí a desculpa de não saber o que dizer ou não saber lidar também aparece aqui. Porque as pessoas não ligam com naturalidade essas questões a corpos com deficiência, as relações, o sexo. Porque isso acontece porque elas não conseguem imaginar como são as nossas relações, como são nossos corpos, como é o nosso sexo. E a gente só consegue imaginar nesse sentido, nesse aspecto, aquilo que a gente conhece, não é? Tem coisas que estão para além desse imaginário. O prazer, as práticas, as vivências do corpo estão para além desse lugar comum que você conhece, viu? Se você enxerga o corpo com essas limitações todas de prática, você não entendeu nada. Outra coisa, a gente já não é visto por aí na mídia, não somos vistos pela sociedade como corpos desejáveis. E para além desse lugar bizarro do fetiche, podem colocar os nossos corpos num lugar onde nós não estamos suscetíveis a relações amorosas, a relações físicas e a tudo que tiver direito. E isso não é verdade. É importante para todo ser humano exercer a sua sexualidade, as suas relações, seja lá como for. Eu não estou falando de sair por aí se pegando, eu não estou falando de sair transando com todo mundo. Até porque cada um lida com isso de uma forma. Tem gente que transa, tem gente que espera um momento certo e a pessoa certa, e tem gente que não faz nada. E tá tudo bem. Eu tô falando que tudo começa quando a gente começa a perceber o nosso corpo. E a repressão dele vem junto com tudo isso. Quando a gente não consegue sair na rua, não consegue usar roupa de praia, quando a gente tem medo de usar roupas que revelem um pouco mais do nosso corpo ou sejam um pouco mais apertadas. A gente se esconde atrás de roupas largas e grandes. Por quê? Porque o nosso corpo é sempre ligado a piadas, é sempre ligado ao nojo e à repulsa. Então, cuidado com a maneira que você olha para uma pessoa com deficiência, a maneira com que você fala do corpo dela e os seus elogios. Não olhe para a gente na rua como se a gente fosse instalação de arte contemporânea. Não torna a gente o centro das atenções. Nós não somos um zoológico existencial. Se você ri de deficiências ou as usa para diminuir alguém, você é um babaca. Se você usa xingamentos como cego, manco, perneta, retardado, você continua sendo babaca. E se você acha tudo isso que eu tô falando besteira, você é babaca e capacitista. Isso tudo pode destruir um processo de autoaceitação e de autoestima que a gente levou um tempão para construir. Muitas vezes, até pessoas da nossa própria família podem tentar nos esconder atrás de roupas largas ou
até podar a nossa personalidade para que a gente fique cada vez mais discreto e passe a ser cada vez mais invisível. Eu queria deixar um recado para todas as pessoas com deficiência que estão me assistindo. Não reduzam as suas relações a relações abusivas porque você tem medo de ficar sozinha, de ficar sozinho. Que as pessoas que estejam com você, seja na sua família ou no seu relacionamento amoroso ou de amizade, que elas te aceitem da maneira que você é. E eu estou falando do seu corpo e estou falando das suas emoções. Não se iludam, não se deixem iludir. Não iludam ninguém também. Entendam que a gente sempre pode ser melhor. E um recado para todo mundo: valorizem os seus corpos, as suas emoções e sempre pense que a gente pode crescer e ganhar novos pontos de vista. Antes de acabar, vamos pensar em umas coisas aqui. Eu estava pensando se eu sei amar. E eu não estou falando só de amor romântico. Eu estou falando de amor para tudo na vida. Amor de verdade. Esse amor que humaniza, que faz com que a gente consiga enxergar quem é invisibilizado ou tem as suas opiniões invalidadas só porque é diferente do que todo mundo considera normal. É bem potente, né? Então, porque desde pequeno a gente não aprende a amar o que é diferente. O amor nessa dimensão, nessa não distinção do que é diferente, é muito difícil. E eu acredito que muita coisa fez com que a gente se distanciasse desse amor. Amar o outro como se fosse você mesmo. Você consegue? Eu percebo que eu não entendo nada da vida quando eu penso nessa dimensão do amar. Se a gente fizer esse exercício de amar de verdade, a gente vai perceber o quanto a gente modifica algumas estruturas sociais e individuais. E aí ninguém é impedido de amar ou ser amado porque é diferente. Porque o que é o amor? Quem é o amor? Eu tenho as minhas convicções. Mas e para você? O amor tem cara de quê?